Shalom, meu nome é Maurício Schiavelli e hoje eu vou contar para vocês a história dos morávios. Vamos voltar em uma época um pouco depois da Reforma Protestante, ou seja, depois ali de Martim Lutero. Então, estamos no início do século XVIII. Católicos e protestantes que viviam na Europa estavam vivendo um grande conflito e se inicia uma grande perseguição aos protestantes ali da região que fica entre a Áustria e o leste europeu, chamada Morávia, de onde vem o nome Moravianos. Então, em 1722, esses cristãos protestantes moravianos fogem para a Alemanha e encontram abrigo nas terras de Herrnhut, que significa Cabana do Senhor. Essas terras pertencem a um conde Zinzendorf, que vai ser muito importante para ocorrer a união e o avivamento moraviano. No auge do conflito e da perseguição, muitos cristãos decidiram fugir para as terras de Zinzendorf, porque lá encontrava abrigo. Então, de repente, várias correntes teológicas, vários irmãos que pensavam diferente começaram a viver na mesma região e aí os conflitos foram inevitáveis, ao ponto que praticamente se tornou insustentável. Foi quando o conde Zinzendorf decidiu fazer alguma coisa. E é super importante a gente entender quem é esse conde Zinzendorf. Seu nome completo era Nicolau von Zinzendorf. Ele era da linha teológica pietista, era um conde e jurista. Sua especialização em leis aí seria muito importante para o que ia ocorrer na frente. O conde Zinzendorf tem uma história que diz que ele viu uma obra de arte que estava escrito a imagem de um Cristo sofredor e estava escrito assim: "Dei minha vida por você, o que você fará por mim?" Ele foi profundamente tocado por essa frase e desde então trabalhou assiduamente para Jesus Cristo. Então, o conde, vendo o conflito entre os irmãos, que já durava aproximadamente 5 anos, no dia 13 de 8 de 1927, o conde realiza um culto, onde ele prega sobre o pecado da divisão entre os irmãos e estipula um documento, onde qualquer um que quisesse viver nas terras dele precisava assinar esse documento. E basicamente esse documento ele dizia que eles tinham que focar mais nas coisas que eles concordavam, teologicamente concordavam, e deixar para lá as coisas que ele não concordava. Afinal de contas, todos eram protestantes e as divisões eram por coisas corriqueiras, por coisas bobas, que não iriam tirar o foco de Jesus Cristo. Comovidos pela pregação e arrependidos, os irmãos pediram perdão a Deus e uns aos outros, assinaram o documento, e há muitos relatos que naquele momento sentiram poderosamente a presença do Espírito Santo e do poder de Deus. Em seguida, conduziram uma vigília de oração, onde 24 homens e 24 mulheres orariam por 1 hora, todos os dias, e assim completariam 24 horas de oração ao dia. Hoje, conhecemos essa prática como relógio de oração. Esta vigília durou por 100 anos, passando até mesmo para outras gerações. Com arrependimento genuíno, união entre os irmãos e as orações, o avivamento aconteceu. Em cada irmão foi despertado um desejo de busca pela santidade, mudança no estilo de vida, amor pelas escrituras e paixão por músicas que exaltassem o Cordeiro. Um desejo ardente por missões foi despertado no coração de cada um, ao ponto que 2 jovens de 20 anos se venderam como escravo para evangelizar os escravos. Vale lembrar que nessa época toda a igreja pensava que a obra de evangelização era obrigação do governo, por meio da colonização. Os morávios foram os primeiros cristãos a colocar em prática a ideia que a evangelização dos perdidos deve ser tarefa de toda a igreja. Os moravianos foram tão impactantes que influenciaram a vida do próprio John Wesley, fundador do movimento metodista. A história conta que quando John Wesley estava indo para missões, o seu navio entrou a pique. Ele ficou desesperado com a morte quase certa. De repente, olhou para um grupo de moravianos que cantavam e estavam serenos diante da morte e do acontecimento. John Wesley então pensou: eu não sou verdadeiramente convertido. A experiência que John Wesley teve, junto com esses irmãos moravianos, impactará para sempre a sua vida. O emblema da igreja moraviana é o Cordeiro de Deus com a bandeira da vitória, cercado pela inscrição em latim Vicite Agnus Noster Eum Sequamur, que significa o nosso Cordeiro já conquistou. Vamos segui-lo.